em que a água da chuva acumule e o botão de controle de calor de fácil alcance fica localizado bem embaixo. Bancos, sofás de vários lugares e cadeiras simples podem ser móveis com aquecimento. A primeira etapa é revestir um molde de fibra de vidro com um agente desmoldante. Depois que uma inserção de borracha é colada ao furo do dreno, um técnico mistura os componentes para o material de moldagem. Os componentes incluem pigmento contendo óxidos metálicos, que impedem que o material desbote, uma mistura concreta contendo uma combinação de fibras para reforço extra e resistência, e água contendo aditivos. Os componentes são misturados por cerca de 3 minutos até que o cimento adquira consistência de massa de bolo. Uma fina camada é pulverizada sobre o molde de fibra de vidro e qualquer área elevada é achatada para remover as bolhas de ar. A cor da cadeira nunca vai desgastar ou descascar, porque o pigmento é misturado direto no cimento. Em seguida, técnicos adicionam um elemento de aquecimento, um cabo que é envolto no móvel. O cabo é preso no lugar com uma mistura separada de cimento que tem um alto teor de fibra. Todo o elemento de aquecimento é incorporado em uma camada uniforme de fibrocimento. Em seguida, é aplicada uma camada de acabamento da primeira mistura e a estrutura é deixada para secar à temperatura ambiente durante 24 horas. Já seca, esta cadeira branca está pronta para ser extraída. Um técnico bombeia ar comprimido através do furo de dreno. Devido à aplicação do agente desmoldante, a cadeira moldada solta facilmente do molde. As arestas são suavizadas com uma lima de diamante. Em seguida, o furo do dreno é removido. Em outra estação, um técnico reveste toda a superfície de outra cadeira com um selante que bloqueia a umidade. A penetração de umidade enfraquece o cimento e aflora o sal natural que deixa manchas brancas. Enquanto isso, um técnico constrói a estrutura da cadeira com peças feitas de tubos de aço inoxidável e chapas. A cadeira tem 3 pernas, além de travessas que atuam como conduítes de fios elétricos. As travessas se conectam a uma caixa de aço inoxidável que abrigará a unidade de controle de temperatura. Um técnico preenche um canal com adesivo ao longo do perímetro. Ele coloca a estrutura no canal. O adesivo vai demorar um dia para secar. Em seguida, a fiação elétrica é montada. O técnico insere 2 fios elétricos através da estrutura. Um fio conecta a tomada de alimentação para a unidade de controle de temperatura e o outro vai da unidade de controle de temperatura para o interruptor de controle de temperatura. Ele cola o interruptor em um buraco na perna dianteira direita. Todos os fios são encerrados em borracha, tornando-os impermeáveis. A unidade de controle de temperatura é instalada na caixa no centro da estrutura. Depois, um sensor de temperatura é instalado debaixo do assento. O técnico martela pés de plástico e aço inoxidável na parte inferior das pernas. Isso impede que as pernas risquem o chão e nivela o móvel sobre uma superfície irregular. Por último, um dreno de bronze é inserido no orifício do dreno. Um teste de controle de qualidade mede a temperatura da superfície com um termômetro infravermelho. Se tudo estiver funcionando corretamente, o sensor sob o assento indica ao termostato na unidade de controle de temperatura quando ligar ou desligar o aquecimento. Desde que os antigos egípcios desenvolveram a picota, há cerca de 4.000 anos, a humanidade tem criado novas formas de transportar água. Antes das pessoas dependerem da eletricidade, moinhos de vento geravam energia usando cilindros de água. Esses mecanismos simples, mas altamente eficazes, ainda são usados hoje. A produção do cilindro d'água começou no final de 1800. O projeto foi tão eficaz que não mudou desde então. Para criar as válvulas, fundamentais para os cilindros d'água, o processo começa com um molde especial feito de areia compactada. Os tubos laranja são os núcleos, também feitos de areia compactada.
Os núcleos permitem que o metal fundido flua em torno deles, mantendo a carcaça da válvula oca. Com a parte superior do molde no lugar, o conjunto vai para a estação seguinte na linha de produção. Um braço robótico insere a jaqueta e pesa cada molde para evitar a saída de metal fundido. Um técnico coloca pedaços de metal chamados retornos em um cadinho. Quando a temperatura do metal líquido atinge 1150 graus Celsius, está pronto para verter. Outro técnico usa um outro dispositivo chamado berço para erguer e movimentar o cadinho. Ele derrama o metal liquefeito em um furo de moldagem, que flui para as aberturas do molde. Os moldes esfriam à medida que passam por um sistema de esteiras vibratórias. As vibrações quebram a areia, deixando em seu lugar as peças de metal recém-formadas. Um técnico remove as partes com um gancho e as coloca em um sistema de transporte aéreo. O sistema de transporte as transporta até uma máquina de jateamento. Lá dentro, um jato de granalhas de aço limpam o metal. Quando as peças saem do jateamento, os moldes estão prontos para a próxima fase. Usando uma serra de fita com uma lâmina diamantada, o técnico corta cuidadosamente as fundições dos componentes. As fundições brutas possuem uma costura chamada linha de separação, onde se encontram as duas metades do molde. Um técnico esmerilha o excesso. A fundição bruta passa por um processo de usinagem. À medida que as válvulas são montadas, um pequeno pedaço de jornal é colocado no interior para evitar qualquer dano às esferas durante o transporte. Estas esferas de precisão de latão são componentes cruciais que abrem ou fecham o fluxo de água enquanto se movimentam para cima e para baixo dentro do compartimento da válvula. Estes componentes são feitos de couro, que foram comprimidos, formados e revestidos com grafite para lubrificá-los. Os cilindros d'água têm uma válvula de retenção e uma válvula de fluxo. Um técnico insere uma guia em uma válvula de fluxo, enquanto a válvula de retenção permanece estacionária e impede a saída de água. A válvula de fluxo não é fixa e permite que a água saia pelo topo. Um cilindro d'água requer tampas e conectores. Um torno CNC usina uma tampa de latão conforme os parâmetros necessários. À medida que o componente gira a 800 RPMs, ferramentas pontas de corte de carboneto afiam, perfuram e rosqueiam onde for necessário. Os cilindros são feitos de tubos de latão. O tubo sem costura de 3 mm é feito a partir de um tarugo de latão, aquecido até ficar macio o suficiente para ser submetido à estampagem interna e externa. O resultado é um cilindro forte e resistente à corrosão, que pode suportar pressão d'água e imersão durante décadas. Uma laminadora CNC confecciona roscas nas extremidades do cilindro para receber a tampa e o conector. Um técnico aplica um composto selante nas roscas. O selante garante uma vedação perfeita. Depois, ele rosqueia a tampa na extremidade inferior do cilindro. Ele adiciona o conector superior e insere as duas extremidades em um torno. Com o fundo preso, firme no lugar pelo mandril do torno, ele coloca uma chave na extremidade superior e deixa a máquina apertar as peças. Em seguida, a válvula de retenção e o êmbolo são inseridos no cilindro. Esta versão em acrílico transparente do cilindro demonstra como funciona o processo. À medida que a válvula de fluxo desliza para cima e para baixo, a válvula de retenção permanece fixa. É difícil não ficar impressionado com tecnologia antiga tão boa. Ferramentas isoladas para escavação e corte protegem os trabalhadores de potenciais riscos, tais como linhas de transmissão subterrâneas. Quando uma ferramenta isolada atinge um fio energizado, o risco é neutralizado. O cabo isola o fluxo de elétrons e reduz o risco de choques inesperados. Trabalhadores que precisam escavar correm o risco de atingir fios energizados. Os cabos isolados destas ferramentas irão neutralizar o fluxo de eletricidade, evitando qualquer acidente. Os cabos são feitos de fibra de vidro. São produzidos através de um processo conhecido como pultrusão.
Uma máquina puxa uma trama de vidro através dos estágios de produção. Cada trama de fio é composta de centenas de fibras de vidro. A trama é imersa em uma resina laranja que permeia as fibras de vidro. Uma prensa comprime o vidro embebido de resina a um determinado comprimento e largura. O resultado é um pouco maior do que o necessário em última análise. A fibra de vidro compactada vai para um forno de micro-ondas para pré-aquecimento. Em seguida, a fibra de vidro entra em um segundo corante aquecido. O processo pressiona o cabo para o seu tamanho final, moldando e curando o material. À medida que avança, a fibra de vidro longa esfria e solidifica. Esta máquina, chamada tracionadora, realiza a tração. As almofadas emborrachadas da tracionadora pegam a haste de fibra de vidro e envia para uma serra circular. A serra corta a haste de fibra de vidro em um tamanho específico. Como a fibra de vidro está apenas parcialmente seca, os cabos são resfriados à temperatura ambiente por 24 horas. Os cabos variam de acordo com o tipo de ferramenta. Um técnico corta uma extremidade do cabo em ângulo para encaixar na haste da lâmina. Usando um disco afiado, ele esculpe sulcos em espiral na base do ângulo de corte. Estes sulcos permitem que a haste da pá conecte a extremidade do cabo. Em seguida, o cabo é colocado em uma injetora de moldagem com a extremidade sulcada estendida no molde. Grânulos de vidro preenchidos com nylon descem pela câmara aquecida da máquina e derretem. Uma verruma injeta o líquido grosso no molde. A haste da pá toma forma em torno da extremidade do cabo e uma mistura de vidro com nylon líquido flui através das ranhuras. A haste se torna integral ao cabo. Em seguida, um técnico corta o excesso de material da haste recém-formada. A haste de vidro e nylon também é isolante. A extremidade da haste é submersa em um banho de arrefecimento. Usando uma broca, o técnico remove parafusos das porcas instaladas na haste durante a moldagem. Isso deixa as porcas embutidas na haste. Elas serão usadas para fixar a lâmina da pá. Enquanto isso, outro técnico aplica uma junta de borracha à extremidade da haste. A junta tem furos para acessar as porcas. Ele coloca a lâmina da pá no equipamento, alinhando os furos com as porcas. Ele prende a lâmina da pá à haste com parafusos. Do cabo até a lâmina de metal é tudo isolado. Então, o usuário pode segurar com segurança em praticamente qualquer lugar. Além de ser isolada, esta pá também deve ser resistente. Para testar sua resistência, um inspetor insere a lâmina em um equipamento. Depois de determinar a área de teste, a corrente é ligada a um recipiente contendo sacos de areia que pesam 115 quilos. Ele baixa a plataforma que segura a carga e observa o cabo. Se o cabo dobrar, mas não quebrar, é suficientemente forte. O inspetor coloca a pá em outro equipamento e libera 10.000 volts de eletricidade através da ferramenta para medir o resultado na extremidade do cabo. Se for mínimo, ele atribui à pá um número de série único e a marca como aprovada de acordo com padrões elétricos. No trabalho, uma ferramenta isolada pode ser indispensável, proporcionando ao usuário um uso seguro em uma situação potencialmente perigosa.